Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui de estruturas de repetição. Nesse vídeo agora a gente vai falar da estrutura de repetição do tipo for, tá bom? Como a gente viu no vídeo anterior, eu expliquei para vocês que quando a gente quer contar a quantidade de vezes que a gente quer executar um determinado laço, a gente pode usar o do while e criar uma variável contadora que a gente fala. Então essa variável que vai contando de 1 em 1, ou de 2 em 2, ou de 3 em 3, a gente chama de variável contadora, tá? Então isso aqui é uma variável contadora. A característica dela é ficar aumentando de 1 em 1, ou de 2 em 2, ou de 3 em 3. O fato é, ela vai aumentando em um número fixo, tá? De 10 em 10, de 5 em 5, de 2 em 2, então ela vai sempre aumentar numa certa cadência de um número fixo, tá bom? Bom, então você consegue atingir essa característica, mas se você esquecer de pôr isso aqui, o nosso laço vai entrar num looping infinito. Para isso não acontecer, né, ou para facilitar a vida dos desenvolvedores, foi criada uma outra estrutura de repetição que é o laço for. Eu vou escrever ele aqui embaixo para a gente comparar. Então o laço for ele funciona da seguinte forma. Você tem a palavra for, abre e fecha o parênteses, abre e fecha chaves. Então esse é a sintaxe da estrutura. E aí, aqui, dentro dos parênteses, obrigatoriamente, a gente tem aqui uma inicialização, a gente tem aqui uma condição e a gente tem aqui um incremento, tá? Sempre você tem que ter isso aqui, não tem jeito, tá bom? É obrigatório, isso faz parte da sintaxe do for. Note que aqui é ponto e vírgula. É ponto e vírgula, não é vírgula. Se você colocar vírgula, vai dar erro. Então, essa é a sintaxe do for, tá bom? E o que eu expliquei do for para vocês? O for, ele serve para a gente substituir essa estrutura aqui, ó, do while, certo? Só que ele só serve para substituir a estrutura do while quando eu estou usando o do while para fazer uma contagem. Quando eu quero executar um laço numa determinada quantidade de vezes, eu quero executar o laço 5, 10, 15, 20 vezes, que eu vou usar uma contagem. Aí quando você tem essa característica, você pode fazer o do while desse jeito, ou você pode fazer com o for, que a gente vai ver agora, tá? No caso de usar o for, você precisa ter uma variável para controlar quantas vezes você executou o laço. Então você vai ter que ter essa variável contadora aqui, tá? Então aí você tem duas opções. Ou você declara essa variável do lado de fora, do jeito que ela está aqui, e aí aqui você deixa vazio, assim, desse jeito, só ponto e vírgula, sem escrever nada. Ou então a gente faria isso aqui, ó. Eu vou criar uma outra variável para a gente comparar. Ou eu faria assim, ó, int contagem. Vou falar assim, contagem int contagem é igual a 1, ou int contagem é igual a 0. Enfim, essa inicialização ela tem que ocorrer. Ou ela acontece aqui, ou ela tem que acontecer fora, antes do laço for. Vou fazer com ela aqui dentro e depois eu mostro ela sendo feito lá de fora. Então isso aqui a gente chama de inicialização, que é equivalente a essa linha aqui, ó. Equivalente a essa linha, tá bom? Aí eu tenho que ter a condição. Qual é a condição que a gente quer? A condição é essa aqui, ó. Enquanto a minha variável contagem for menor ou igual à resposta que veio do usuário. Então essa é a minha condição. Eu quero ficar fazendo isso enquanto a contagem for menor ou igual à resposta, certo? E a cada vez que eu passar no laço, se eu estou fazendo uma contagem, né, se eu estou contando quantas vezes eu estou executando esse laço, como é que eu vou fazer essa contagem? É de 2 em 2? É de 3 em 3? É de menos 1 em menos 1? Então você vai colocar aqui ó, o comando de incremento, que vai ser o cont mais mais. Então note que é basicamente a mesma coisa aqui, ó. Esse comando veio para cá, este critério veio para cá e este incremento veio para cá. Por que a gente fala que ele é uma estrutura que traz algumas ajudas para o programador? Porque não tem como você esquecer isso aqui, ó. Se você esquecer isso aqui, o compilador vai compilar e vai executar esse código. Então, se eu executar isso aqui, ó, olha lá, ele executa, certo? Só que se você agora, ao montar o for, esquecer isso aqui, ó, você esqueceu de colocar a variável, olha só o que a gente vai ter. Ele vai dar um erro de sintaxe. Ele vai falar aqui, ó, deixa eu ver aqui, ele reclamou por causa do cont, deixa eu só ver aqui. Nesse caso aqui, ele até... Deixa eu ver aqui se ele ignorou ou não. É que sintaticamente aqui, ó, se eu esquecer isso aqui, olha só o que a gente vai ter. Tá lá. Ele dá erro. Ele fala, cara, tem coisa faltando, certo? Então ele te obriga a vir aqui e colocar
o ponto e vírgula. Aí se você colocar o ponto e vírgula, cara, aí lascou, né? Se você colocar o ponto e vírgula e não colocar a variável o incremento aqui, aí ele não vai nem executar. Se a gente olhar aqui, ó, ele vai pular lá, executando o laço 1, executando o laço 1. Então, como não teve o incremento aqui, ele já para, tá bom? Então, vou vir aqui e vou fazer contagem mais. Deixa eu ver o que ele está fazendo aqui. Contagem é igual a 1, contagem é menor ou igual a resposta. Ah, tá, eu tirei a resposta aqui, né? Por isso que ele estava dando. Comentei aqui, vamos lá. 5, lá, executou de 1 a 5, certo? Aí agora, se a gente tirar isso aqui, ó, ele também vai entrar no looping, né? Porque você colocou o ponto e vírgula. Mas a questão é que se você só fizer até esse ponto aqui, ele não vai deixar você executar. Ele vai dar um erro de sintaxe, tá bom? Olha lá. Ele vai falar, opa, tem que ter um ponto e vírgula ali. Na hora que você vem para colocar o ponto e vírgula, você vai lembrar que tem ali, né, a variável de contagem, tá bom? Então, note que a gente consegue atingir o mesmo resultado, né? O mesmo resultado usando o laço do tipo for. Vamos fazer um incremento aqui, conte mais. Então a gente tem aqui, ó, o mesmo. É contagem. Note que a gente tem o mesmo resultado, o mesmo comportamento, ó, mesmo comportamento, tá bom? Então lembra que o laço for ele é utilizado para as características quando a gente quer uma contagem, quando a gente quer contar quantas vezes, quando você sabe quantas vezes o laço vai ser executado. Então, se você tem essa característica, se você sabe disso, quantas vezes o laço vai ser executado, aí então você utiliza a estrutura do tipo for. Posso utilizar o do while? Eu posso também, não tem problema. Você pode usar o do while sem nenhum problema, tá bom? Só que, né, o laço for aqui ele tem essa sintaxe que às vezes facilita um pouquinho, tá bom? Tem gente que prefere utilizar o laço for. Bom, e aí qual que é a diferença da gente declarar a variável contagem aqui antes ou aqui dentro? O lance é o seguinte, que é o conceito do escopo de variável, né? Então, se eu fizer isso aqui, ó, se eu fizer um printf e tentar imprimir contagem, vai dar um erro, falando que a variável contagem não existe. Olha lá. A variável contagem não está declarada. Você vai falar, Rogério, mas está declarado, está ali. Aí o lance é o seguinte, aqui, ó, essa variável só existe dentro do for, por causa das chaves, ó, chaves aqui. Então, é o escopo de variável que a gente fala. Então, essa variável só existe aqui dentro. Então, se você, por algum motivo, precisa saber qual é o valor da contagem que foi finalizado, qual foi o valor final da contagem, aí você tem que fazer a declaração dessa variável do lado de fora. Você vai trazer ela para cá. Você vai trazer ela para cá. Porque aí, se você traz ela para cá, aí a variável passa a ser uma variável que existe. Deixa eu ver aqui o que ele reclamou. Falta um ponto e vírgula aqui. Então, a variável passa a existir dentro do meu main inteiro. E aí ele não dá mais o erro. Olha lá, consegui imprimir. A contagem foi 5. Tá bom? Aí você vai falar assim, Rogério, mas não faz muito sentido, porque nesse caso a contagem sempre vai terminar em 5, né? Porque eu vou rodar até o fim, não necessariamente, tá? A gente pode ter comandos, vamos supor, sei lá, eu faço um código por algum motivo, sei lá. Aqui não vai fazer muito sentido, mas a gente vai ter códigos mais inteligentes que vão usar isso aqui. Eu posso chegar e falar assim, ó, na hora que a contagem for igual a 2, dá um break. Aí o comando break, ele cancela o for, ele faz o for finalizar. Mesmo que isso aqui não tenha chegado como resultado verdadeiro, tá? Falso, desculpa. Olha lá, ó. Ele parou no 2, ó. Tá vendo? Na hora que chegou no 2, ele parou. A mesma coisa acontece no do while, tá? No do while, o break também consegue cancelar o do while. Tá? Então, se por algum motivo você executar o comando break dentro de um do while, o laço vai ser finalizado, tá bom? Então depois a gente fala disso mais à frente. Então, se você quiser obter o resultado da variável que você está usando para fazer a contagem aqui fora do laço, aí você tem que declarar ela do lado de fora. Aí você pode fazer isso aqui também. Você pode declarar ela aqui, int contagem, e aí você pode fazer aqui contagem igual a 1. Você pode fazer isso aqui também. É equivalente. Nesse caso aqui vai dar a mesma, tá bom? Então tem essa opção aqui
também. Beleza? Bom, note que a gente viu aqui o laço do while e o laço for, tudo bem? A gente tem um outro tipo de laço, que é o laço while, certo? A única diferença do laço while em relação ao do while é que o do while, a condição é testada no fim do laço. E o while não, a condição é testada no início. Então a gente vai gravar um vídeo aqui na sequência explicando como que é o funcionamento da estrutura while, tudo bem? Até mais.